O Copom, meus amigos, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, eu queria realmente explorar esse movimento, até porque o Copom elevou, mais uma vez, a taxa Selic para 15% ao ano, o maior patamar desde 2006. Eu não vejo mais o bolsonarista malvadão Roberto Campos Neto no comando, muito pelo contrário, Gabriel Galípolo e toda a diretoria ali nomeada pelo Partido dos Trabalhadores e governo Lula, mas vale a pena mencionar aqui, pessoal, até porque o Banco Central é independente nos dias de hoje, o comunicado cita a inflação brasileira acima da meta e no cenário externo aponta para um futuro incerto na política econômica dos Estados Unidos. Os juros lá afetam os juros cá e no mundo inteiro, sem dúvida alguma. Inclusive, só para a gente dar o contexto completo, eu faço questão de ressaltar aqui para vocês que havia uma expectativa de que o Copom pudesse interromper o ciclo de alta dos juros já nesta reunião, mas, enfim, quem alimentou essa esperança ficou havendo aviso, até porque o comitê antecipou que o atual patamar pode ser mantido por mais tempo, enquanto são examinados ali os impactos da política monetária no nosso Brasilzão. Eu quero repercutir aqui exatamente o impacto que isso pode ter da forma mais didática para todo mundo que está nos ouvindo no corre do dia a dia, no carro, no trabalho, entender o que essa grande decisão dos cardeais ali do Olimpo da política monetária brasileira, como é que isso reflete no nosso dia a dia de contrair crédito, empréstimos e, na prática, enfim, preservar o nosso bolso, que é a parte mais sensível do corpo humano, né, Macris? É isso aí, Marinho. Lembrando que é a 7ª alta seguida nas taxas de juros aí, imposta pelo Copom, a maior taxa desde 2006, ou seja, nos últimos 20 anos, nós temos aí a maior taxa da... Perfeito, Macris, se você me perdoa aqui, só para fazer uma breve interrupção, recepcionar os ouvidos atentos agora sim de todo mundo nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de Rádio, acontece nas melhores famílias, tem que fazer aqui só para recepcionar a família Morning Show, a família Jovem Pan agora completa, inteira, todo mundo nos ouvindo, também nos assistindo, repercutindo aqui o maior patamar da taxa Selic, da taxa de juros, determinado ontem pela chancela ali do Copom. E Rafa Macris aqui, nosso comentarista, com a palavra para poder explicar da forma mais didática como que isso impacta você e eu e você. Vamos lá. Bom, vamos lá então. É a 7ª alta seguida, a maior taxa nos últimos 20 anos. Hoje a gente tem no Brasil imposto uma meta da inflação de 3% e a expectativa aí é de chegar próximo aos 5,5% de inflação. É muita coisa. E o que mais me surpreende e que é curioso nessa história toda, André, é ver nesse momento aliados do governo, deputados, senadores, petistas, enfim, toda essa trupe criticando, colocando em xeque essa decisão do Copom, criticando o atual presidente do Banco Central. Mas espera aí, ele não foi indicado pelo próprio Lula nesse momento? Antes era culpa do Bolsonaro, agora é culpa do presidente do Banco Central. Sabe o que parece isso, André? Parece aquele aluno que vai mal na prova e coloca a culpa no professor, mas que não fez a lição de casa. O aluno que não estudou, não aprendeu, chega lá, não conseguiu resolver as questões, coloca a culpa no professor. Parece que economia não entra na cabeça dessa turma. Não é culpa do Banco Central. O Banco Central só está fazendo um movimento para tentar conter a inflação, conter a alta dos preços aqui no Brasil, que é o pior veneno para a classe mais pobre brasileira. A inflação come devagarzinho o salário dessas pessoas que não conseguem muitas vezes sustentar as suas famílias. Então é um negócio muito sério que só vai ser resolvido não com canetada do Banco Central, não com o Banco Central ser pressionado e falar vamos abaixar a taxa de juros, mas com responsabilidade fiscal do governo. Cadê os cortes de gastos? Exatamente. Cadê a diminuição das emendas parlamentares? Cadê os cortes nos privilégios da classe política e jurídica do país? A gente quer ver isso, a população quer ver isso, André. Muito bem colocado, essa indignação é totalmente justificada, até porque está muito claro aqui para desenhar, para não restar qualquer dúvida aqui, já acionando o Henrique Krieger também, até porque juros altos é o preço da desconfiança. E que desconfiança que eu me refiro? Quando o governo gasta sem freio, como se não houvesse amanhã, o investidor sobe o preço para topar esse risco, né? Então é importante a gente ter isso em mente sempre. E a gente estava caminhando aí para ter um acordo entre o mercado financeiro e também as instituições bancárias, junto com o Banco Central.
para um desconto, ainda que simbólico, uma redução um pouco simbólica na questão da Selic, mas isso foi tudo por água abaixo também, considerando o cenário internacional. A gente não pode esquecer que essa guerra agora com Israel e Irã, isso pode fechar muitos dos mercados, isso pode travar de uma maneira mais sistêmica. Agora a gente está vendo a questão da desconfiança sendo atenuada também por parte dos nossos parlamentares lá no Congresso, né? A gente tem criticado bastante o governo federal e nós temos que fazer isso porque o governo ele é conhecido pelo desrespeito fiscal, pela maneira como não valoriza a questão do equilíbrio fiscal no Brasil. E isso não é só desse governo Lula 3 agora, é de todos os governos do PT, mas também a gente está vendo um Congresso ávido por dinheiro, querendo aumentar fundo partidário, querendo aumentar todos os tipos de boquinha que cai ali, que sobre para eles. Então, a gente tem que olhar para esse lado também e começar a cobrar os parlamentares. E muitos até, inclusive, dos que se dizem de direita, dos que se dizem pró-mercado, até que se dizem assim, nós somos aqui os da equidade fiscal. E aí chega na hora de votar sobre aumento de fundo partidário, derruba o voto e faz acontecer. Aí que a gente vê as verdadeiras cores de todo mundo, né? Não é só economia, é psicologia. Muito claro, porque o investidor precisa confiar que o governo não vai fazer bobagem. É inacreditável a gente parar para pensar, minha cara. Aninha Beatriz diz que nesse exato momento, em junho de 2025, o Brasil tem uma taxa de juros real superior à da Rússia, um país estrangulado por sanções e em meio a uma guerra sangrenta e arrastada. Bom, queria te ouvir aqui. André, a gente tem que analisar a questão de uma forma muito prática, que seja lúdica para toda a nossa população, né? Perfeito. Vamos lá. A gente tem uma taxa de juros de 15% ao ano, taxa básica, né? Se você for contrair um empréstimo bancário, com certeza você vai pagar mais do que isso. Ao mesmo tempo em que o preço dos seus alimentos, o preço das suas contas básicas não está sendo contido. Ele também cresce a cada dia. O que significa que eu preciso de mais dinheiro, só que para eu tomar mais dinheiro, eu vou pagar juros muito mais altos do que eu estava acostumado a pagar. Então, assim, é um estrangulamento da população no curto prazo absolutamente significativo. Enquanto a gente não vê nenhum movimento do governo, e aí eu estou falando de executivo e também de legislativo por conta de tudo que o Kriegner apontou, no sentido de trazer soluções que serão eficientes também no médio e no longo prazo. Porque, veja, faz um puxadinho ali, aumenta um pouquinho, ano que vem tem ano eleitoral, então provavelmente virão aí soluções milagrosas que no curto prazo vão dar a impressão de que as coisas melhoraram. Só que, na verdade, é só uma bomba, que a qualquer momento pode explodir. E enquanto a gente não tiver esse respeito, a austeridade fiscal, a gente não tiver uma conscientização dos nossos parlamentares, porque é o que o Kriegner falou. Olha, eu critico o governo federal, mas na hora de votar eu aumento o meu próprio salário, aumento o meu fundo partidário e assim sucessivamente. A gente não vai chegar num bom lugar. Isso só tende a piorar. E aí a culpa não é do Galípolo, a culpa não é do Banco Central e muito menos do Irã e de Israel. Você vai me desculpar. Rodolfo Maris, queria te ouvir também. Marinho, eu estou tentando construir aqui o meu raciocínio, a minha tese. E a única coisa que eu consigo pensar é me colocar no lugar das pessoas que vão ao supermercado, porque eu, como pai de família, faço o supermercado. Então, para a gente tentar entender 15% de juros lá em cima, o que é a Selic, é muito fácil mesmo. Tá? É só você ir no mercado e ver quanto está custando hoje um alimento, e daqui 30 dias você vai lá e vê quanto está custando novamente. É sobre isso, tá? Sempre vai pesar no bolso. Mas o brasileiro, Marinho, ele tem a síndrome da pessoa atraída. Ele esquece rápido. Com palavras doces ao pé do ouvido, ele acaba cedendo e acaba retornando para aquele amor platônico, aquele amor de sempre, sabe? Nós temos um governo que não foi bem no governo 1, no governo 2, e agora não está indo bem economicamente. Nunca foi o forte do PT as questões econômicas. E agora a gente não tem que se surpreender com o que está acontecendo, sinceramente. Nós já sabíamos o que ia acontecer. Não é o forte, não teve planejamento na sua campanha eleitoral e quando ganhou as eleições, colocou ali pessoas que nem sempre são técnicas para estar no lugar onde deveria estar. Ou seja, nenhuma surpresa com esse Brasil que nós estamos tendo. Surpresa é você que está em casa agora que ganha um salário mínimo conseguir manter a sua família nesse país. Surpresa é esses 5% das pessoas que ganham até R$5.000 conseguirem de fato se manter.
Renê, essa é a grande ressalva que eu quero fazer aqui sobre a economia. Agora, pessoal, só para ficar claro aqui, porque isso é um dado objetivo da realidade, não está passível de debate. É o maior patamar da taxa de juros real dos últimos 20 anos. O que isso representa na prática, né? O Brasil parece cada vez mais aquele inquilino que está com o nome sujo na praça, que tem renda instável, que já fez 10 pedidos de aumento ali no cartão de crédito, e claro que a empresa imobiliária que, enfim, fez ali o aluguel do apartamento, que no caso os investidores, só aceitam continuar dando esse contrato e ir adiante com esse contrato se aumentar a multa e muito em caso de descumprimento. E que o aumento dessa multa, na prática, é o aumento da taxa Selic, é o aumento dos juros para poder se resguardar dessa instabilidade toda. Eu acho que vale a pena a gente só trazer aqui, Krieg, um breve comentário teu, vamos bater uma bola aqui, só para explicar como se a gente imaginasse a situação do Banco Central americano, Fed, e o Banco Central brasileiro como uma espécie de 2 apartamentos. No andar de cima temos ali mora o Federal Reserve dos Estados Unidos. No andar de baixo está o Banco Central do Brasil. Eu quero ver se você concorda comigo, porque se o vizinho de cima está lá, resolve ligar o chuveiro no máximo e o seu teto começa a esquentar embaixo, é isso que acontece quando o Fed sobe os juros por lá. Explicação prática aqui, tá? O Fed aumenta os juros nos Estados Unidos e claro que os títulos americanos ficam mais atrativos. Já o investidor global que está mundo afora querendo pensar onde é que ele vai botar o dinheiro dele, ele fala, para que eu vou correr risco no Brasil se eu posso ganhar quase a mesma coisa com segurança total nos Estados Unidos? E o resultado, o Brasil precisa subir ainda mais os seus juros para compensar esse risco e segurar o dólar na medida do possível. Ou seja, os juros do Fed puxam o mundo para cima e os países emergentes como nós aqui precisam pagar mais e mais para continuar sendo escolhidos no meio dessa disputa. É muito simples. Quando os Estados Unidos espirram, é o Brasil que pega a pneumonia e quem paga o antibiótico, meu amigo, é o Banco Central com o aumento da taxa Selic. Exatamente, estou mega de acordo com essa analogia e deixa muito claro para a gente entender. E aí a gente lembra, né? A grande motivação aí do Fed de subir também a taxa de juros também é combater a inflação. A economia americana não resiste à inflação, a maneira como a economia é colocada não resiste à inflação e hoje em dia, desde o governo Biden aí, das últimas medidas que foram tomadas, a inflação foi crescendo nos Estados Unidos e prejudicando demais. Sim. E aí agora eles estão tentando reduzir, mas aqui no Brasil, ainda que a inflação esteja simbolicamente aí controlada, com o aumento da taxa de juros também, é isso que a gente pode ver acontecer aqui. Essa é a maior preocupação. Será que a nossa economia, do jeito que está hoje, as nossas reservas sendo queimadas cada vez mais, a baixíssimo investimento nos setores produtivos brasileiros, também commodities e tudo mais, será que nós vamos aguentar uma alta inflacionária? Será que nós vamos aguentar a evasão de investimentos como a gente tem visto, recorde nos últimos anos? A realidade é que não. Meus amigos e minhas amigas, é muito simples. Quando o governo de ocasião não corta gastos, é o mercado que vai cortar a confiança e assim como castigo, a Selic vai subir. É o que a gente está diante aqui do maior patamar. Isso aqui não está passível de debate, é uma constatação da realidade muito clara. Depois da decisão referendada pelo Copom de ontem, a maior patamar de taxa de juros dos últimos 20 anos. E claro, os efeitos serão sentidos na pele e na ponta, com certeza absoluta. 11h.